Meus irmãos, graça e paz a todos os nossos amigos e alunos. Estamos mais uma vez juntamente com vocês aqui no nosso canal Escola Bíblica para Todos, onde nós estamos estudando a respeito das lições bíblicas, Nossa Escola Bíblica Dominical, onde nós aprendemos todos os domingos lições maravilhosas das Sagradas Escrituras. Então, nessa semana estaremos partilhando com vocês de mais uma lição maravilhosa. E estaremos estudando a lição de número 3, onde iremos falar a respeito de Melquisedeque, o rei de justiça. Uma das características aqui desse rei que a Bíblia menciona. Então, antes de eu entrar aqui, quero já estar agradecendo, fazendo os agradecimentos. Primeiro, quero agradecer a Deus, que tem nos dado graça, nos dado força para estarmos todas as semanas aí juntamente com vocês, sem desanimar. Então, é maravilhoso porque estamos fazendo, nós estamos fazendo aqui a vontade de Deus, estamos não para a honra e a glória da nossa pessoa, mas para o Senhor. É aquilo que nós estamos fazendo, para a honra e a glória do Senhor. Então eu quero agradecer primeiro a Deus que nos dá graça para estarmos aqui, e agradecer a minha família, minha esposa, Valdilene, e agradecer também, a todos os amigos que têm aí nos ajudado, que têm nos dado essa força aí para nós estarmos aqui. Nossos amigos, em especial Pastor Lucas, que sempre ele pergunta: e aí, irmão, já postou lá a lição? Então, muito obrigado, pastor, muito obrigado aí, Isso aqui é uma bênção saber que tem pessoas aí que nos apoiam, que torce aí para que a gente continue fazendo a obra do Senhor. Então, muito obrigado a todos aí, em especial a você aí, meu querido amigo. Nós vamos estudar então nessa oportunidade a lição de número 3. E sem mais delongas, sem mais delongas aqui, sem deixar de falar a respeito de, clique lá, dê joinha lá, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu like lá, deixa o seu comentário também, porque eu estou sentindo falta aí dos comentários aí. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, clica lá no sininho para que possa, quando a gente postar, você receba a lição automaticamente. Então, clica lá e deixa o seu like lá, deixa o seu comentário também, que vai ser uma honra a gente estarmos respondendo aqui. Então, sem mais delongas, o texto áureo da nossa lição, ele está em Hebreus, no capítulo 7, verso de número 17, que diz assim: Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Verdade prática nos diz assim, o sacerdócio de Cristo é superior a todos os sacerdócios, pois ele é o sumo sacerdote perfeito e eterno. Nós temos que entender aqui um princípio aqui importante. Quando Jesus ele deixou o seu reino, deixou a sua glória e decidiu a descer nessa terra, tomou forma humana e decidiu estar aqui para fazer todo aquele processo, todo esse processo que foi cumprido ali por Jesus, que o homem em si não poderia fazer. Jesus, ele cumpriu 3 papéis. Primeiro, Jesus, claro, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus, ele cumpriu o papel de profeta,
que veio, né, veio trazer aí o conhecimento. Existia os profetas? Sim, existia, mas Jesus, ele está acima dos profetas, então ele cumpriu esse papel de profeta. Por quê? Porque ele veio diretamente de Deus. Ele desceu diretamente de Deus para trazer boas novas, boas notícias diretamente de Deus. Os profetas não recebiam de Deus? Sim, mas Jesus, ele veio diretamente de lá, do céu, para nos trazer boas notícias de salvação e também nos dar salvação. Jesus, ele cumpriu o papel também de profeta sacerdote, a qual nós vamos aqui entender aqui, e ele cumpriu também o papel de sacerdote, que nós vamos entender que ele entrou, olha só, ele entrou ali no templo, ele entrou no Santo dos Santos, ou no Santíssimo, uma vez só, sendo que o sacerdote, ele entrava todos os anos com ofertas, mas primeiro ele entrava com oferta pelo seu próprio pecado, que era 2 animais ali, era um bode e um carneiro. Primeiro ele era o bode, que ele passava ali os seus pecados para aquele bode, soltava no meio do deserto, e depois ele trazia um outro animal, que era um cordeiro, e sacrificava aquele animal pela sua própria vida, para depois ele poder entrar ali purificado pelo sangue daquele animal dentro ali do Santíssimo. Olha só os aparatos que o sumo sacerdote ele tinha que fazer para poder entrar, para apresentar os seus pecados diante de Deus e depois apresentar os nossos pecados, ou os pecados deles, né? Que ele era o representante do povo naquela época. Então o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Mas Jesus, como sumo sacerdote, ele cumpriu esse mandato aqui, ou essa ordem, né, que não foi uma ordem levítica, mas uma ordem segundo a ordem de Melquisedeque, que nós vamos entender. Jesus, ele entrou uma única vez no Santo dos Santos, mas ele não entrou com oferta para o seu pecado. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Ele veio num ventre pecador, porém ele passou por todos os processos que um ser humano passou, porém ele não pecou. Então ele entrou no Santo dos Santos ali, sem pecado, imaculado, como um cordeiro imaculado. Então Jesus, ele entrou ali no Santo dos Santos, como oferta, e ele se entregou ali naquele altar, né, vamos dizer assim. Ele se entregou ali, que a cruz ali simbolizava o altar aonde ele entregou-se como oferta pelos nossos pecados. Então Jesus cumpriu o papel de sumo sacerdote, primeiro profeta, depois sumo sacerdote, e agora ele é rei, e ele virá cumprir esse papel como rei dos reis e senhor dos senhores. Olha só a importância que nós devemos compreender, o papel que Jesus ele cumpriu aqui pela nossa salvação. Agora, para nós compreendermos aqui, vamos entrar aqui na nossa leitura bíblica. Aqui eu fiz um comentário geral, né? Mas nós vamos entender aqui num comentário simples, para nós não tomar tempo, porque eu acredito que a lição ela já diz por si só. Então eu só estou fazendo aqui, introduzindo algumas coisas aqui que a gente não está na lição, mas para a gente poder compreender num todo aqui a lição. A leitura bíblica em classe nós vamos ver lá em Gênesis, no capítulo 14, do 18 ao 19, e Hebreus, que é um paralelo, né? Hebreus, capítulo 7, verso de 1 a 7, e depois o 17, que diz assim, vamos lá. Dando aqui a introdução aqui. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Agora Hebreus, no capítulo 7, que diz assim:
Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Terceiro, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a que até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Frisa bem aí, frisa bem essa palavrinha aqui, ó. Abraão deu os dízimos dos despojos, dos espólios de guerra, daquilo que era aquilo que a pessoa que entrava na guerra, quando ela vencia, ela levava aqueles espólios ou aqueles despojos da guerra. Então ela com aqueles despojos. Aí existia um princípio aqui no princípio de guerra aqui, que ele pagava para aquele, vamos dizer assim, para aquela pessoa que era maior. O que fosse maior que ele deixava, ou ele pagava uma porcentagem ali daqueles despojos. Então olha só, primeiro ponto aqui que eu vou frisar aqui: Abraão ele não dá dízimo. Abraão ele não dá dízimo dos seus bens. Preste bem atenção, isso que o texto ele vai nos deixar bem claro. Em Gênesis você vai ver que Abraão 14, você vai ver que Abraão ele não dá os dízimos dos seus bens. Ele dá uma parte ali que ele tira dos despojos a um rei, tá? Abraão não era rei, mas Melquisedeque era rei de Salém. Então Melquisedeque estava no sentido aqui, nós vamos entender que Melquisedeque ele era sim maior do que Abraão, porque Melquisedeque era rei, Abraão não, né? Então você vai ver que no caso aqui Melquisedeque ele recebe esse despojo aqui, ou esse espólio de guerra, porque ele era um rei. Então ele automaticamente existia esse princípio de receber aí uma porcentagem aí desses despojos de guerra. Você vai ver que Davi recebeu, você vai ver que os reis ali que antecederam ali a Davi, né, a Saul, né, recebeu também, que foi, na verdade, foi um princípio também que Saul, ele colocou aí em receber os despojos aí, ou receber aí as dízimas aí do povo. Então nós vamos compreender isso dentro da lição aqui. Mas continuando aqui, despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Olha só que coisa interessante. Você vai ver aqui aqui em Hebreus, ele vai classificar aqui a patente dos dois. Abraão menor, Melquisedeque maior. Por quê? Porque você está tratando aqui de um rei contra o seu súdito. Então Abraão aqui ele era um súdito. Por quê? Porque Abraão não era rei. Na verdade quem era rei era Melquisedeque. E os demais reis ali, a qual Abraão luta ali naquela guerra entre 5 reis contra 4, né? Que vence ali, né? Os reis de Sodoma perdem para aqueles reis. Aí o que acontece? Aí você vai ver que
quando ele consegue ali que aqueles reis venceram, aqueles 4 reis venceram aqueles 5 de Sodoma e Gomorra ali, você vai ver que eles levam ali o sobrinho de Abraão, ele leva o sobrinho de Abraão como prisioneiro e a sua família também, juntamente com aquele pessoal ali de Sodoma e Gomorra, o rei de Sodoma e Gomorra e os demais. Aí o que acontece? Abraão fica sabendo disso e vai atrás ali para tomar novamente a sua família, ou para guerrear contra eles, para tomar novamente a sua família. Ele vence ali junto com seus confederados. Aí você vai ver, você vai compreender que aí nessa guerra, quando Abraão vence, aí aparece automaticamente um rei que era maior do que eles. Bom, continuando aqui, a nossa lição, ela nos traz alguns objetivos, né? Então nós temos que compreender aqui dentro dos princípios aqui e atingir os nossos objetivos aqui na lição. Então qual que é o primeiro objetivo aqui da lição? Nós vamos entender aqui ou explicar quem era Melquisedeque. Então, quem que era Melquisedeque? Qual era o papel de Melquisedeque aqui nessa história aqui que nós vemos após ali essa guerra entre 4 contra 5 reis ali? Então, qual era o objetivo ali daquela, vamos dizer assim, né, daquela aparição repentina? Eu vejo dentro da lição que Abraão, ele vence motivado ali pela sua família, né? Porque Abraão ele tinha esse amor pela sua família, ele tinha esse princípio de cuidar da sua família. Por quê? Porque talvez era o único que tinha sobrado ali, né, dos seus parentes. Claro, seu pai já tinha morrido, né? Talvez os seus irmãos ali, né, já tinha partido também, mas ele tinha ficado automaticamente ali só com o seu sobrinho. Então você vai ver que ele se preocupou em buscar, até porque foi ele que ficou junto com ele. Ele tirou ali ele da casa dos seus pais e levou junto com ele, né? Saiu da casa do seu pai, Abraão, né, e partiu ali para outro lugar, na onde Deus o mostrou, e ele leva o seu sobrinho junto com ele. E agora ali eles se separam, né? Ali da banda de Sodoma eles se separam, seu sobrinho vai para Sodoma e Gomorra e ele vai para a banda do sul, né? E vai para um outro lugar ali. E ali ele faz a sua vida, só que ele sabe agora que o seu sobrinho estava cativo ali por 4 reis, né, que tinha vencido 5, por 4 reis ali, ele estava cativo. Então agora, motivado ali pelo amor, né, pela sua família, ele vai atrás e busca ali, né, essa guerra contra eles para retomar a sua família. Então esse é o primeiro, entender aqui que Melquisedeque aparece num momento de guerra, né, após guerra, para trazer agora um pouco de paz ali, né, para o coração ali daquele patriarca. Então eu vejo aqui como o significado aqui de Melquisedeque é um rei de paz, ou rei de Salém, que significa rei de paz. Então automaticamente ele traz ali um pouco de paz ali, né, para a vida ali de Abraão ali e daqueles soldados ali que venceram aquela guerra. Então esse é o primeiro objetivo aqui, entender que Melquisedeque ele era o rei de paz. Segundo, né, entender que ele era sacerdote do Rei Altíssimo. Então você vai ver que, olha só que interessante, você sabe que quando, né, Deus ele chama Abraão para ser ali vamos dizer, né, que iria novamente retomar ali a adoração ao seu nome. Por quê? Porque muitas pessoas ali, muitas nações tinham se corrompido, tinham esquecido, os próprios filhos de Deus ali, que fala em Gênesis no capítulo 6 ali, que adoravam a Deus, tinham se corrompido. Agora a adoração a Deus tinha ficado esquecida. Então Deus acaba ali com o dilúvio, e muitos ali, né, que sobreviveram também, voltaram ali para o pecado e esqueceram de Deus. Então Deus chama agora Abraão ali do meio ali de ímpios, né, do meio de Ur dos caldeus, e chama Abraão para o adorar. Então você vai ver que
agora aparece, né? Aparece aqui também na história mais um adorador. Então não era somente Abraão, né, que adorava a Deus, o hebreu. Tinha também um outro aqui que adorava a Deus aqui também, né, que era Melquisedeque, que era rei de Salém aqui. Então nós entendemos aqui que Melquisedeque ele era um sacerdote do Altíssimo, né? Antes aqui do sacerdócio aqui, né, dos levitas ou de Moisés, já existia sacerdotes aí. Terceiro, saber que seu sacerdócio ou ordem era superior à que Moisés tinha implantado ali, depois ali de receber as leis. Então olha só que coisa interessante. Nós vamos compreender que o sacerdócio aqui de Melquisedeque ele está caracterizado como acima do sacerdócio levítico. Por quê? Porque ele não fez ali segundo uma ordenança da lei ou por uma necessidade de haver uma lei que corrigisse ou coibisse o povo de pecar. Melquisedeque ele era um sacerdote por opção e não porque a lei o impeliu ou o obrigou. Então Melquisedeque ele era um sacerdote por vontade própria, um sacerdote que oferecia o seu sacrifício, apresentava o seu sacrifício do seu povo com certeza, né, a Deus. Outro sacerdote aí que nós vamos compreender que dentro aqui, antes do sacerdócio levítico, nós vamos compreender que existiu provavelmente ali 11 sacerdotes que a Bíblia ela vai mencionar. Nós vamos entender daqui a pouco. Mas olha só, citando um deles, Jó. Jó ele era um sacerdote, né, que oferecia sacrifício por ele e pelos seus filhos. Então você vai ver que essa prática de sacerdote era uma prática costumeira, corriqueira entre o povo. Mas Moisés implanta ali, após o povo sair ali do cativo do Egito ali, né, por 430 anos preso ali, no meio ali de povos corruptos, de povos pecadores, idólatras, que também tinham sacerdotes, só que sacerdotes, né, do Egito ali, que adorava Deus Sol, Deus Lua, né, os animais, né, as moscas, todos os animais ali que existiam ali. Então você vai ver que existia sacerdotes também ali no Egito. Então Deus chama agora Moisés, tira o povo do Egito e agora coloca a lei e implanta, né, uma lei sacerdotal no meio do povo. Então você vai ver ali que aparece esse sacerdote aí antes da lei ali. Então nós entendemos aqui esses propósitos aqui da lição aqui. Esses são os objetivos da lição. Então vamos lá. Segundo aqui. Segundo tópico. Né? O segundo tópico nós vamos entender, nós vamos falar a respeito das lições do caráter de Melquisedeque. Então olha só, nós estamos tratando essa lição, nessa lição nós estamos tratando a respeito do caráter, né? A respeito do caráter. Ela entra na questão de sacerdotal, por quê? Porque vai tratar de um personagem que era sacerdote, né? Não segundo a lei ou segundo o costume de Moisés ali, que Moisés implantou, mas era um sacerdote ali que era sacerdote por ordem divina, não por ordem de Moisés. Mas compreendendo aqui o seu caráter, porque é isso que é o objetivo da lição, entender o caráter desse homem aqui, um caráter justo. Então você vai ver que o seu nome já identificava aquilo que ele era, justo. Eu acredito que o seu reino era um reino de paz. Eu acredito que o seu reino era um reino justo. Havia um reinado de justiça e paz naquele lugar. Por quê? Porque o próprio rei, a Bíblia ela vai nos falar que muda-se o sacerdote, muda-se as leis. Então você vai ver que Melquisedeque ele era um rei justo e um rei de paz. Então o seu reinado era um reinado maravilhoso. Olha só, rei de justiça,
é a tradução primeira ou primária de seu nome. Melquisedeque se destacou por ser um homem justo e praticante da justiça. Seu nome identifica-se com o seu caráter. Então olha só que coisa interessante, né? O seu nome, ele identifica com o seu caráter. Ele fazia jus do nome que carregava. Mas existe pessoas aí que seu nome muitas das vezes é uma coisa, mas porém ele é outra, né? Ele tem aí duas características aí na sua pessoa aí. Ele tem um nome de bom, porém não é bom. Então, mas Melquisedeque aqui, ele fazia jus aqui do seu nome. Segundo, um caráter pacífico. Um caráter aqui que trazia, que dava a entender que era um homem de paz, era um homem bondoso. O texto citado diz que, além de ser rei de justiça, Melquisedeque também era rei de Salém, que é rei de paz, que está lá em Hebreus, que nós vamos ver, Hebreus capítulo 7, verso 2. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Euelion, que é no hebraico, e também rei de uma cidade chamada Salém. Essa Salém aqui, provavelmente, era a Jerusalém que foi prometida aqui para o povo. Olha só, vamos aqui entender algo interessante aqui. Nós vamos entender aqui a respeito... segundo a ordem, nós vamos falar agora no terceiro tópico. Aí eu gostaria de falar aqui em rápidas palavras para nós compreendermos. Nós vamos ver a respeito aqui da segundo a ordem mosaica, né, levítica, e segundo a ordem de Melquisedeque. Se você for ver, não existe, você pode comparar na Bíblia, não existe uma separação sacerdotal da linhagem de Melquisedeque. Não existe, a Bíblia ela não cita nenhuma separação sacerdotal do bojo aqui de Melquisedeque. Somente ele dá uma tipologia. Então, quando se trata do sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdote de Cristo, é uma tipologia. Por quê? Porque Melquisedeque ele era um sacerdote segundo, né, o Deus Altíssimo, ou segundo a vontade de Deus, ou por própria vontade para agradar ao seu Deus, porque ele servia ao único Deus, né? Ele servia ao único Deus. Mas já para a linhagem mosaica, para a linhagem aqui, né, levítica, né, que Moisés implanta o sacerdócio, mas separa ali os 4 filhos, né, os 4 filhos de Arão, né, que nós vamos compreender aí, né, a respeito dos 4 filhos, que 2, né, morre por oferecer aqui no altar um sacrifício, ou algo ali que desagradou a Deus, né, um fogo estranho, e Deus o fulminou os 2. Aí ficou somente 2 filhos dele, que deu sequência aí ao sacerdote na linhagem dos 2. Mas vamos lá, compreendendo aqui. A lei sacerdotal mosaica. O sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Primeiro, sacerdote mosaico. Segundo a lei do mandamento carnal. Então olha só, o sacerdócio mosaico ou sacerdócio levítico é um sacerdócio segundo a lei carnal, transitório. O sacerdócio era apenas direcionado aos levitas. Então você vai ver que olha que coisa interessante. Primeiro, o sacerdote segundo a lei carnal, né, segundo uma lei carnal. Segundo, um sacerdócio transitório. Por que transitório? Você vai ver que de Arão passa para os seus filhos. Quando seus filhos morrem, levanta outro sacerdócio, e assim vai levantando sacerdócio após o outro, né? Então você vai ver que sempre quando partia ou falecia um, se levantava outro sacerdote. Agora, por que o sacerdócio de Melquisedeque, ele é um sacerdócio que é considerado um sacerdócio eterno? Nós vamos compreender aqui. Segundo, sacerdócio de Melquisedeque.
O sacerdócio de Melquisedeque, segundo o poder de vida indissolúvel. Então, olha só, quando o sacerdócio mosaico é um sacerdócio carnal, o sacerdócio da linhagem de Melquisedeque é um sacerdócio de vida e indissolúvel, que não pode se diluir, que não se dilui ou que não é transitório. Segundo, sacerdócio para sempre, que não tem fim. Então você vai ver que de Melquisedeque você vai ver que já aparece o sacerdócio de Cristo, que é um sacerdócio eterno, que é um sacerdócio indissolúvel, que não tem fim, que é um sacerdócio para sempre, que está assentado diante de Deus, né, oferecendo ali, né, a Deus as nossas orações, intercedendo por nós, clamando por nós ali, por misericórdia, porque nós a todo momento pecamos e necessitamos ali desse sacerdote aí eterno para nos apresentar diante de Deus. Então você vai ver que existem esses dois princípios aí do sacerdócio aqui. Vamos lá. Primeiro aqui, ó. Um novo sacerdócio. No livro de Hebreus, vê-se que houve necessidade de mudança do sacerdócio levítico por outro que lhe era superior. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio, levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdócio se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Hebreus capítulo 7, verso 11. Olha só que coisa interessante. Lá em Hebreus, né? Hebreus você vai ver, Hebreus capítulo 7, verso 15, ele fala assim, ó, e isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote constituído não conforme a lei de mandamentos carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então você vai ver que Jesus, ele toma agora esse sacerdócio para si, cumpre agora todo o princípio ali sacerdotal que deveria ser feito, para que nós hoje tivéssemos livre acesso. Por quê? Porque ele é representante real. Ele é um representante real diante de Deus. E ele nos fez príncipes e sacerdotes para entrarmos aí diante de Deus. Segundo aqui, Jesus Cristo, o sacerdote perfeito. Esse outro sacerdote que seria levantado é o nosso Senhor Jesus Cristo, de quem foi dito: jurou o Senhor e não se arrependeu, tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Está lá em Salmo 110, verso 4. Então você vai ver que o próprio salmista ele já estava dando aqui essa revelação de que Jesus seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou uma tipologia, né? Simbolizando aí tipologicamente. Era uma mensagem profética e messiânica que apontava para Cristo através de Davi. Essa ordem de Melquisedeque não era reconhecida pelos judeus. Então, logicamente entendendo aqui, logicamente que jamais o judeu ele iria aceitar. Jamais o judeu ele iria aceitar, ou ele aceitou. Se o judeu ele não aceitou Jesus como Messias, né, que foi prometido, quanto mais sacerdote segundo a ordem mosaica. Então você vai ver que eles tiveram a coragem de reconhecer Jesus como um profeta, mas não teve a capacidade de reconhecer Jesus como Cristo. Então uma coisa interessante, né, para nós compreender aqui a respeito, né, do sacerdote, para nós já entrarmos aqui para encerrar, 3 tipos de sacerdócio ou de sacerdote. Então nós vamos entender esses 3 tipos e nós vamos já entrar aqui para a nossa conclusão final. Primeiro, então são 3 tipos de sacerdote. Frisa bem aí,
para você compreender. Primeiro, sacerdote universal. Segundo, sacerdote real. Terceiro, sacerdote levítico. Então, olha só, preste bem atenção nesses três tipos de sacerdócio aí: universal, real e levítico. Primeiro, no Antigo Testamento vemos 3 tipos de sacerdócio de hierarquia distintas ou distinto. Primeiro, o sacerdote universal. De onde procede o sacerdócio como? Então nós vamos entender aqui o sacerdócio universal, da onde vem aqui. Primeiro, qual foi o primeiro sacerdote universal que a Bíblia nos mostra? Adão. Então Adão foi o primeiro sacerdote universal aqui. Segundo, Abel. Nós vemos aí Abel e Caim. Por quê? Porque tanto Abel como Caim, eles ofereciam sacrifício. Eles ofereciam a Deus sacrifício. Só que Caim, ele ofereceu o sacrifício e Deus não aceitou o seu sacerdócio. Mas já no caso de Abel, Deus aceitou o seu sacrifício e aceitou aí, a sua oferta diante de Deus. Terceiro, Sete, que era filho aqui, o outro filho aqui de Adão. Enós, que era filho de Sete. Sem, o sexto, Arfaxade. 7, Jó. 8, Jetro. 9, Melquisedeque. O 10º, Abraão, que entra aqui na história, que Abraão ele também é caracterizado aqui como sacerdote. Por quê? Porque ele também oferece. E olha só que coisa interessante. Você vai ver esse sacerdócio aqui de Abraão, um sacerdócio mais, vamos dizer assim, de uma forma mais interessante de você entender. Por quê? Porque Deus ele pede algo a mais. Deus ele pede algo a mais aqui para Abraão. O que Deus pede para Abraão? Olha, me oferece o seu filho em sacrifício. Então, olha, vai lá no lugar aonde eu vou te mostrar, faça um altar ali, construa um altar e ofereça para mim o teu filho em holocausto. Então, olha só o pedido que Deus faz aqui para o sacerdote Abraão. E Abraão vai oferecer o seu filho mesmo. E Deus chega lá e fala assim: não, o cordeiro já está preparado. Ofereça para mim o cordeiro. O 11º aqui, Moisés. Então você vai ver que Moisés ele entra aqui, nessa linhagem aqui do sacerdócio aqui universal. Então nós temos aqui 11 sacerdotes universais aqui. Agora, são 11 sacerdotes universais. Antes da lei, esse sacerdócio é maior do que os levíticos, ou de levíticos, de onde vem Arão e seus filhos. Então, esse sacerdócio universal, ele é um sacerdócio que é considerado maior do que o de levíticos, os sacerdotes levíticos. Por quê? Porque você vai ver que Melquisedeque ele estava acima. O sacerdócio de Cristo, que vem da linhagem aqui, da sucessão de Melquisedeque, era um sacerdócio que estava acima da lei, acima aqui dos princípios, porque ele cumpriu toda a lei em si e ofereceu-se a si mesmo como holocausto. Então olha só, vem depois Arão e seus filhos. Agora o segundo aqui, sacerdócio levíticos. Eu troquei aqui para nós compreendermos que na verdade a ordem é sacerdócio universal, sacerdócio levítico, que é Arão o pai, que era o sumo sacerdote, Nadab e Abiú, que foi os dois que morreram aqui, que ofereceram fogo estranho no altar, que você vai ver isso lá em Levíticos, no capítulo 10, verso de 1 a 6, e Eleazar e Itamar, da onde que desses dois aqui, desses dois de Eleazar e Itamar, que procede todos o sacerdócio aqui, da linhagem aqui. E Abiú e Nadab e Abiú foi os dois que caíram, se tornaram sacerdotes, mas ofereceram um fogo estranho. Eu acredito que aqui representado aqui por Caim, que dá que você, não que a Bíblia fale isso, mas dá a entender aqui, que eles entram pelo mesmo caminho de Caim e oferece sacrifício estranho e Deus não aceita, mas Deus o fulminou os dois. Agora Eleazar e Itamar foi os que foram aceitos a dar continuidade ao sacerdócio aqui. No Novo Testamento, olha só que interessante, no Novo Testamento
acaba o sacerdócio levítico. Por que você diz isso? Nós vamos entender aqui o porquê. E o símbolo do fim é o rasgar das vestes sacerdotal. Então nós vamos ler aqui, você abre aí comigo, Levíticos capítulo 21, verso 10. Levíticos 21, verso 10. Nós vamos entender isso. Levíticos 21, verso 10. Que diz assim, Levíticos 21, verso 10. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramada o azeite da unção, e que for sagrado para vestir os vestidos, não descobrirá a sua cabeça, nem rasgará os seus vestidos. Então olha só, não descobrirá a sua cabeça e nem rasgará o seu vestido. Então isso aqui era um princípio da lei acerca do sacerdote. Não descubra a sua cabeça e muito menos rasgue os seus vestidos. Por quê? Rasgando o seu vestido, você faria o quê? Estava fazendo o quê? Abrindo mão do seu sacerdócio. E acontece isso. Agora, olha só, Mateus capítulo 26, verso 65. Mateus capítulo 26, verso de número 65, que diz assim: Então o sumo sacerdote rasgou os seus vestidos, dizendo: Blasfemou, para que precisamos ainda testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Então olha só, automaticamente o sumo sacerdote ali que estava julgando Jesus de um crime que ele não tinha cometido, rasga os seus vestidos diante do sacerdote que iria entrar ali no Santo dos Santos para oferecer sacrifício. E o que ele estava fazendo? Olha, eu estou abrindo mão do meu sacerdócio e passando para você. Estou abrindo mão do meu sacerdócio e entregando a ti. Então olha só que coisa interessante, né? Sacerdócio santo e real somos todos, que é o sacerdócio santo e real agora, né? Somos todos os que fomos lavados no sangue do nosso representante real, Jesus Cristo. Nós vamos ver isso lá em Apocalipse capítulo 5, verso 10. O sacerdócio real. Esse sacerdócio real somos nós. Nós somos sacerdócios reais. Hebreus também vai falar a respeito disso, e Apocalipse 5, verso 10. Então olha só, para nós encerrarmos aqui, né? Para nós encerrarmos, vamos aqui compreender aqui as peculiaridades e terminar aqui com a nossa conclusão. Olha só, as peculiaridades entre o sacerdócio de Melquisedeque e o de Jesus. Primeiro, Melquisedeque, rei de Salém ou de Jerusalém. Rei justo, rei de paz, sacerdócio do Deus Altíssimo. Então essas são as características aqui do sacerdócio de Melquisedeque. Rei de Jerusalém, rei justo, rei pacífico e sacerdote do Deus Altíssimo. Agora o segundo aqui, que é Jesus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então olha só, Pai da eternidade. Então Jesus ele não tem princípio e nem fim. Então o seu sacerdócio não tem princípio e também não tem fim. Ele é sacerdócio eterno. Ele é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, mas é um sacerdócio que não tem fim, um sacerdócio eterno. Pai da eternidade, príncipe da paz, já justo, né? E rei de Jerusalém, rei da Jerusalém celestial. Enquanto Melquisedeque ele era o rei de Salém, da Jerusalém daqui da terra, Jesus ele era o rei, ele é o rei da Jerusalém celestial. E olha só, mais outra coisa, ele é oferta ao mesmo tempo que entrou ali no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício agradável que agradou a Deus. Você vai ver isso lá em
Isaías no capítulo 53, que diz assim, ó: e Deus agradou moê-lo, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então olha só, ele entrou ali no Santo dos Santos, e ele saiu dali glorificado, ele entrou ali como oferta, ele entrou moído, ele entrou sofrido, ele derramou seu sangue, mas saiu dali de dentro glorificado. Olha só que coisa interessante para nós encerrarmos, para nós já ler a conclusão e encerrarmos. O sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, só que tinha algo interessante, ele oferecia sacrifício por ele e pelo povo, mas ele entrava com alguns aparatos, ele entrava com cordas na sua cintura e correntes em sua cintura, corda, e entrava com sinos pendurado. Para quê? Para que ele, quando se mexesse lá dentro do Santíssimo, que somente o sumo sacerdócio entrava, ele andava ali fazendo o trabalho, ali oferecendo, né, o sacrifício, espargindo o sangue do animal ali, né, dentro ali do Santíssimo, e ele estava se mexendo e o sino tocando, sabia que ele estava vivo ali dentro. Então olha só, o sacerdote humano, ele corria o risco de entrar dentro do Santo dos Santos e ser morto, fulminado por Deus. Mas Jesus não. Jesus, ele entrou lá dentro, deu a sua vida por nós, entregou a sua vida por nós e saiu de lá de dentro glorificado. Ele morreu lá dentro, mas saiu ressuscitado e veio para fora para nos trazer a salvação. Enquanto o sangue do animal, a representação do sacerdote, né, humano, ela somente cobria o pecado do povo, o sacerdócio de Cristo não. Ele tirou, ele arrancou os nossos pecados. Ele arrancou, ele tirou, ele livrou nós da condenação. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo, né, a carne, mas segundo o Espírito. Então, para você que anda segundo o Espírito, nenhuma condenação há mais em ti e nem em mim, porque nós estamos aqui cobertos agora pelo sangue de Jesus, que nos deu vitória ali no Santíssimo, ou no Santo dos Santos, ali na cruz, né, que simboliza ali a cruz. Conclusão: a Bíblia registra a história de um homem de homens que tiveram papel importante na história. Melquisedeque foi um desses personagens. Apareceu de forma inesperada e desapareceu da mesma forma. Porém, seu sacerdócio tornou-se tipo do sacerdócio de Cristo. É santo, perfeito e eterno. Melquisedeque morreu, ainda que não se saiba quanto e como Cristo também morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive eternamente, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, verso de número 17. Então, eu quero agradecer aqui a todos que participa conosco, que você continue conosco, né? Vamos ficar aqui com essa lição maravilhosa, aonde fala de Jesus, aonde fala que Jesus, ele se entregou, ele entrou ali como oferta, ele mesmo ofereceu o sacrifício como sacerdote, ele mesmo saiu de lá, né, glorificado como rei, para nos dar a salvação, para nos trazer a redenção, a justificação, porque nós fomos redimidos e justificados por Cristo. Não há mais condenação naqueles que estão em Cristo Jesus. Então, muito obrigado, continue conosco, nos assistindo, continue lá, se inscreve no nosso canal, não esquece, tá? Deixa o seu like. Eu vou orar aqui por você, para que Deus possa continuar nos abençoando. Jesus, eu te agradeço por tudo, pelo aquilo que o Senhor fez por nós. Entrou no Santo dos Santos, subiu naquela cruz, representado aqui, né, pelo altar, pelo Santíssimo, ofereceu-se diante de um povo pecador. O seu sangue caiu sobre nós, derramou sobre nós, e nós fomos sarados pelas tuas feridas, enquanto o Senhor
foi ferido, nós fomos curados, nós fomos sarados. E é por isso que nós te agradecemos por isso, porque verdadeiramente o Senhor nos fez verdadeiramente salvos. E eu te agradeço por isso, e agradeço por eles também que vão ouvir essa mensagem. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de ser considerado teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deixa o seu like lá. Muito obrigado.